tarefas 1 e 2 e avaliação parte 1 e parte 2 do primeiro final de semana, tá? Tá bom, obrigado. Algo mais, pessoal, em relação a essa questão? E aí, só para vocês entenderem também, Jorge, por favor. Professor, infelizmente eu não consegui participar do primeiro final de semana, estava em viagem e não consegui participar. Há como repor essa aula? Como é que faz? Envia essa solicitação que o Garoto que está cuidando desse caso a caso, né, digamos assim, das demandas, daí formaliza para ele isso, que daí a gente conversa e te dá um retorno. Mas hoje faz normal, tá? Faz as atividades aí normalmente, tá? Daí a gente trata caso a caso. Mais uma coisinha, pessoal, também, só para vocês entenderem, eu não estou seguindo exatamente na ordem aquela nossa ementa, mas todos os itens estão sendo contemplados, tá? Qual foi a lógica que eu resolvi adotar, né? Aula passada, aspectos mais conceituais relacionados à segurança viária, né? Mas já entrando no conceito de sistemas seguros, visão zero e rodovias que perdoam, focando no aspecto da lateral da via, tá? Que é algo fundamental para a gente, mas que vocês vão retomar em várias oportunidades ao longo do curso, mas é importante já demarcar esse território, né? Então, deixar bem claro o que é esse conceito de rodovias que perdoam. Na aula de hoje, a gente vai entender quais são as bases de dados disponíveis e como que a gente pode explorá-las, né? Então, como que a gente pode obter informações, né, conhecimento a partir dessas bases de dados, tá? E aí, conhecendo essas bases de dados, a gente tem condições, né, de identificar locais críticos de sinistros a partir dessas bases de dados. Então, essa é a lógica. Tá? Identificados os locais críticos de sinistros, a gente vai falar um pouquinho sobre os principais fatores de risco, tá? E já algumas contramedidas. E na aula do próximo final de semana que a gente entra efetivamente na avaliação dessas contramedidas, né? Da avaliação da efetividade dessas contramedidas. Então, vejam que é um passo a passo. A gente precisa conhecer de onde vem esse dado, precisa saber identificar o local crítico, aí vamos ver que tem diversas alternativas para isso. Identificado esse local crítico, a gente precisa entender os fatores de risco ali presentes, né, para planejar as contramedidas necessárias, e temos também que avaliar, né, se essas contramedidas implementadas, ou essa contramedida implementada, foi efetiva para a redução do número de sinistros, né? Então, por isso que a gente vai falar de avaliação de contramedidas, e fechamos o nosso conteúdo com a parte dos custos de sinistros, tá? Então, justamente fazendo um exercício, né, de levar em consideração os custos dos sinistros, né, num processo de avaliação de projeto, né, de transportes, levando em conta, colocando no nosso cálculo os custos do sinistro ao longo aí de um horizonte de projeto, tá? E temos também, para encerrar ainda no final de semana que vem, uma visão geral sobre vários documentos, sobre várias normas, sobre vários manuais que são importantes e que vocês vão utilizá-los ao longo do curso, né? Então, obviamente, a ideia não é esgotar esses manuais, não é esgotar essas normas, mas só dar uma visão geral para vocês, e são vários desses aspectos que vocês vão detalhar em módulos específicos, né, com outros professores aí ao longo do curso, tá bom? Pessoal, então vocês já estão com a minha tela, né? Se vocês não têm mais nenhuma dúvida a respeito desse andamento, a respeito dessa nossa lógica de organização do conteúdo, a gente vai partir, então, para falar sobre bases de dados de sinistros de trânsito. Deixa eu só fazer de um jeito que fique a tela inteira para vocês. Pronto. Sim, fica a tela inteira para vocês. Deixa eu só posicionar vocês na tela aqui, que daí eu consigo ver quem levantou a mãozinha. Tudo certo.
Então, pessoal, quando a gente fala de bases de dados de sinistros de trânsito, tá, é importante a gente ter uma visão bastante ampla, né, do que são esses dados que importam para uma análise de segurança viária. E a primeira distinção que é importante nesse sentido, né, é a distinção entre os dados que a gente está acostumado a trabalhar, que são os dados de ocorrências de sinistros de trânsito. Então, possivelmente vocês já tiveram algum contato com uma base de dados da Polícia Rodoviária Federal. Quem trabalha na concessionária possivelmente já viu a própria base da concessionária ou a base da polícia, né? Então, a gente tem os dados de sinistros. Só que esses dados de sinistros, eles, na verdade, eles representam um resultado final, né? Eles são a consequência que a gente quer evitar, né? Então, de certa forma, e até pensando na lógica de visão zero e de sistemas seguros, quando a gente olha para esses dados de sinistros, né, o problema já aconteceu, né? Então, vejam, né, que nós esperamos o problema acontecer, reunimos dados sobre esse problema e aí vamos analisar em cima do problema ocorrido, né, em cima da consequência negativa ocorrida. Então, por isso a gente diz que essa abordagem é reativa, tá? Temos, evidentemente, custos sociais relacionados a esses resultados, né, finais, né? Então, esses números de sinistros, números de vítimas se manifestam em custos sociais, a gente vai falar disso, né? Então, a gente tem custos relacionados principalmente ao sistema de saúde, temos os custos relacionados aos veículos, valores de seguros, os danos à infraestrutura causados, né, os custos dos órgãos de polícia que precisam atender esses sinistros de trânsito. Então, a gente tem os custos previdenciários relacionados às invalidez, a uma aposentadoria precoce, por exemplo, por conta de uma invalidez permanente, né? Então, tudo isso, né, são entendidos como custos sociais, né? Eles estão presentes ou eles impactam diferentes caixinhas de custo, né? Um é lá do Ministério da Saúde, outro é lá do Ministério dos Transportes, outro é de outro ministério, enfim, mas são todos custos sociais, né? E temos ainda, se a gente olhar com um olhar um pouco mais preventivo, né, os indicadores do desempenho da segurança viária, né? O que são esses indicadores? É o que a gente chama de resultados intermediários, né? São todos aqueles fatores capazes de aumentar as chances de um sinistro acontecer, afetar, então, a probabilidade de ocorrência desses sinistros ou a gravidade desses sinistros. Então, eles são considerados como uma abordagem preventiva. Por quê? Eles não estão olhando para o problema do sinistro ocorrido, eles estão olhando para os fatores que afetam a ocorrência desses sinistros. Portanto, se você consegue gerenciar esses fatores que afetam a ocorrência dos sinistros, você está evitando que sinistros aconteçam, tá? Então, exemplos de indicadores do desempenho da segurança viária, né? A gente pode estar falando aí a questão da velocidade, né? Percentual dos condutores que excedem a velocidade, a gente pode estar falando do percentual de condutores que bebem e dirigem, a gente pode estar falando de aspectos para além do comportamento humano, aspectos relacionados à infraestrutura, né? Qual a extensão, por exemplo, da nossa rodovia, que está com condições adequadas de sinalização horizontal, de sinalização vertical, né? Então, podemos ter também indicadores relacionados à infraestrutura, indicadores relacionados ao atendimento às vítimas, né, de sinistros de trânsito, então, tempo de chegada ao resgate, a qualidade desse atendimento e assim por diante. Tudo isso impactando tanto as chances dos sinistros acontecerem quanto a sua severidade, tá? E, evidentemente, né, esses indicadores intermediários, de resultado intermediários, e assim como os indicadores de resultado final, são afetados ali por intervenções que a gente faz no sistema, né? Então, é importante a gente entender isso antes de impactar, né, no resultado final, no número de sinistros, né? Uma intervenção ela vai impactar também nesses indicadores intermediários, relacionados à segurança viária, tá?
Então, quando a gente fala de dados, né, a gente não precisa estar